Bom, que Jesus possa nos abençoar e que os nossos amigos espirituais possam, apesar do carnaval, estar de plantão, e com certeza estão, até mais alertas, que nós vamos precisar hoje. Tanto eu, para mandar esse capítulo todo para vocês embrulhadinho, direitinho, e vocês para aturarem o estudo de, acho que 25 questões, sei lá. Mas nós já vamos entrar no ritmo de estudo para amanhã, porque isso hoje é um aquecimento para amanhã, para o encontro que nós temos lá no tema 2, como se processa a evolução. Então, hoje nós vamos ter uma base para já entrar aquecidos no desfile de amanhã. Não é, Deusa? Que o pessoal vai estar todo aqui esperando para o estudo. Então, sem mais delongas, que hoje não dá nem para gracinha. Página inicial, A Floresta do Grande Enigma, Leon Denis. Leon Denis, nesse livro, ele fala da floresta, da montanha, do mar, enfim, fala da natureza e mostra para nós, fazendo paralelos com a nossa vivência, com o caminhar do espírito nessa trajetória rumo à perfeição. Isso foi feito num encontro de Leon Denis, sobre a vida e obra de Leon Denis, onde nós tivemos que fazer o estudo em cima exatamente de cada um desses elementos, e o objetivo era justamente mostrar a unidade, a harmonia do universo nessa busca da perfeição. E por isso essa página está inserida aqui. O estudo de hoje, ele vai ter que ser assim, como é que nós vamos, o que nós escolhemos fazer? Nós vamos sistematizar todas as informações, ou pelo menos as mais importantes, que estão nesse capítulo, e aí vamos começar a tirar algumas conclusões. Vamos começar pelo fim, para simplificar o negócio. O entendimento do espírita é que nós partimos lá dos reinos inferiores. Como princípio inteligente, vamos progredindo e chegando a espírito, ao reino nominal. E nesse capítulo estão as informações básicas que nos dão um entendimento desse processo, para ninguém ficar pensando que foi uma alface ou foi um periquito ou um papagaio. Então, tem que se absorver esses ensinamentos, essas informações, de modo bem concreto e claro. E é isso que a gente vai tentar. No final, metempsicose. De cara, a questão que a Luzia leu ali já fala que não é possível como a gente entende, e dentro dessas questões está bem claro assim: o espírito que animou o corpo de um animal, de um homem, não reencarna como animal. Por quê? Porque o espírito não retrograda. Isso seria um retrocesso, e toda a característica da evolução vista pela ótica espírita é simples, é evolutiva e crescente. Não tem como, se você admitir que você retorna até como maneira de punição, nós estaremos negando duas coisas: a misericórdia divina e a lógica. A misericórdia divina no sentido de que aí Deus estaria punindo, se você não foi bem aqui, vou te botar de castigo naquela posição. E a lógica, pela característica educativa da lei. É algo progressivo. Mas fulano, eu já vi, fulano estava num certo nível e caiu. Queda é uma coisa. Ele retroceder é outra. Então, quando há queda, é sempre sinal de quê? Que aquele espírito ainda não amadureceu aquele tipo de informação. Não consolidou aquela virtude. Está em meios de consolidação. Ou seja, está ali nos 50%, 60%, 70%. Nós temos a mania de querer caracterizar as coisas muito pontuais. E aonde começou a inteligência? E aonde apareceu isso? Não. Ela é crescente. A natureza não dá saltos, é degrau a degrau. O ponto que a gente diz a inteligência apareceu é simplesmente onde ela se mostrou visível e perceptível aos nossos olhos. Por isso que várias pessoas veem a inteligência em diversos pontos. Foi ali, não, o outro não, é aqui e ali. A relatividade, ela é a base desse negócio todo. Vou começar na classificação inicial. Esse capítulo tem muita informação de Kardec. Se a gente reparar, tem comentários de Kardec que são maiores do que as perguntas. Então, nós vamos falar, Kardec e os espíritos, nesse capítulo, nos informaram um monte de coisa. Primeiro, quando se pergunta, do ponto de vista material, podemos definir se há seres assim ou assado,
E o espírito responde, depende da ótica de quem observa. Da mesma maneira, quando você vai falar sobre a escala espírita, quando você vai determinar qualquer coisa, o espírito fala, peraí, depende. Se o cara quiser mais detalhado, ele vai dividir em mais famílias, como ele fala lá do botânico, do biólogo, e é isso. Se eu quero ver de uma maneira mais simples, eu classifico superficialmente. Se eu quero detalhar, eu vou mais a fundo e crio subclasses. E é isso que ele fez. E bem simples assim, é isso que a gente vai tentar fazer hoje, botar bem simples. Ponto de vista material, eu só tenho seres orgânicos e inorgânicos. Pronto, está aí. Mas ele fala, se você quiser ver do ponto de vista moral, quando fala do ponto de vista material, estamos vendo o corpo. Então, o melhor exercício para o entendimento desse capítulo é separar uma coisa da outra. Se não separar uma coisa da outra, a gente não entende. Então, é o piloto e o carro. O piloto é o espírito, o carro é o corpo. Material, evolução do corpo. Darwin mostrou isso muito bem. Evolução do corpo. Você vê a árvore que Darwin armou, perfeita. Você vai ver que um corpo, ele é resultado do progresso de um imediatamente inferior. E por aí vai. Você vai vendo a transformação de acordo com o tempo, que, pela própria característica da Terra, indo mudando, que se fala seleção natural, a influência do meio e a busca daquele indivíduo para sobreviver. Então, aqueles corpos, eles vão se aperfeiçoando e se adaptando às condições do planeta no momento. Essa é a evolução do corpo, essa é a construção do carro. Agora, o piloto é outra história. Sob o ponto de vista moral, aí entra as regras que vão direcionar o piloto, ele fala aqui, 4 graus. Reino vegetal, mineral, animal, e ele bota o homem como a 4ª opção. Reino mineral, matéria inerte, só com força mecânica, exercitando a lei de atração, repulsão, e por aí vai, afinidade em si. Isso é muito claro nas combinações químicas. Os elementos se atraem, ali não há inteligência, ali não há sensibilidade, não há nada, ali há uma lei magnética. Isso vai permanecer na nossa vida, mas um pouco mais enfraquecida à medida que as coisas do espírito vão evoluindo. Ou seja, enquanto eu não sei dirigir direito o carro, é o carro mais ou menos que me empurra. A partir do momento que eu vou adquirindo habilidades como piloto, eu vou controlando o carro. De vez em quando o carro tem vontade própria, igual a gente está mexendo no computador, dá uns cacarecos lá que o cara parece que você está mexendo em alguma coisa, de repente ele parece que criou vida própria, e aí de você se não tenha salvo o trabalho que você esteja fazendo. Mas isso aí é aquela recaída, não é sinal de retrocesso, não é sinal de uma pane que deu ali de repente, mas nada que não possa ser retomado. Mas por aí vai. Planta, eu tenho a matéria inerte, mas aí já aparece a vitalidade. O fluido vital já é colocado nesse mecanismo e há já uma, vamos dizer assim, uma etapa, começo, meio e fim. Nasceu, cresceu e morreu. Pedra morre? Não. Uma planta morre. Eu converso com a minha planta, será que ela tem alguma inteligência? Não, ela não tem, ela recebe o fluido da rapaziada. É quando a gente fala, a gente descarrega, porque uma coisa é eu tratar bem. O que a planta recebe não é eu falar para ela assim, você está bonita hoje. Não, é o sentimento que eu estou jogando. É a carga fluídica que está ali, que age naquele sistema que tem um fluido vital e aquilo ali vai recarregando a bateria da plantinha. Não é que ela vai ficar para você, eu realmente estou bonita hoje, eu estou linda. Não está. Não entra nessa. Pô, eu falei que não tinha espaço para piadinha, então vamos voltar. Mas não adianta, vamos lá. Característica. O piloto é assim, não há carro que dê jeito. Então vamos lá. Os animais, continuo tendo matéria inerte, tenho a vitalidade, mas aí eu já tenho uma espécie de inteligência instintiva. Nessa fase eu estou usando as palavras tais quais estão no livro dos Espíritos, são informações. Inteligência instintiva. E ele usa muito nesse capítulo uma espécie de inteligência. É inteligência? Não. É uma espécie de,
Isso dá uma ideia de quê? Que essa inteligência ela não aparece como num passe de mágica. É algo que vai se formando de acordo com a experiência daquele princípio inteligente, que ainda não é um piloto de Fórmula 1, é um desses barbeirinhos que anda pela rua fazendo lambança, mas que já dirige alguma coisa. O carro ainda manda nele, mas ele está ali dentro do carro, não está muito satisfeito nem dono da situação, mas aquele, vamos dizer assim, no início é aquele motorista que só sai sábado e domingo, que são os piores dias para dirigir. Tudo bem. Nessa hora, quando ele fala que é uma espécie de inteligência, é porque não é a inteligência plena que você vai falar, o espírito é inteligente. Mas aquilo ali está começando. E quando ele fala instintiva, é algo que eu não tenho muita consciência, assim, não é que eu não tenha muita consciência, não sai de dentro para fora, ela é de fora para dentro. Aí entra aquele conceito do espíritos que cuidam dos reinos da natureza. Quando se fala instinto, é um instrumento que a espiritualidade tem, que a lei de Deus tem, para impulsionar esses seres que não sabem andar sozinho ainda. No reino hominal, quando eu falo assim, agir por instinto, e quando os espíritos falam assim, ó, e geralmente esse é o sentimento mais seguro, não é aquele instinto animal no sentido de falar um instinto animal, não. É eu captando o pensamento do meu mentor espiritual, do meu espírito protetor, e qual a hierarquia que ele esteja dentro daquela rede de proteção que a gente já estudou. É instintivo. Então ele fala, geralmente se tu seguir esse pensamento, tu se dá bem. Se estiver bem sintonizado. Porque se eu estiver obsidiado, eu vou seguir o do obsessor. Mas, tá, isso é relativo. Nós estamos dando uma pincelada geral. Então, no homem, aí no homem eu tenho aquela matéria inerte, eu tenho o carro ali, eu tenho a vitalidade, que é o combustível, o fluido vital rodando ali, tenho uma inteligência especial, opa, aí mudou, aí já começou a falar, essa inteligência especial, porque qual é a característica dela? Ele já tem consciência do futuro, consciência de si mesmo, percepção das coisas extras materiais, ou seja, morais e conhecimento de Deus. Um divisor de águas. Princípio inteligente não tem isso. Se não tem isso, a regra até esse ponto é diferente. Daqui para frente a regra é outra, é mais rígida. Não vamos dizer mais rígida, senão dá a impressão de quem está administrando, fica marcando o cara em cima, agora tu vai ver só, agora eu vou te apertar. Não é isso. É mais adequada à posição daquele piloto. O piloto de Fórmula 1 ele não pode ser regido por regras semelhantes a de trânsito de rua. Tem que ser mais específica e se exige mais dele. Por quê? Porque ele é mais apto, porque ele é mais habilidoso, ele tem mais condições, então ele tem que dar mais do que aquele outro, que não tem tanta habilidade assim. Bom, com essa visão geral, os espíritos e Kardec botaram para nós uma linha de raciocínio para nós buscarmos. As plantas só têm vida orgânica, isso é uma informação. Elas recebem impressões físicas? Recebem, mas essas impressões físicas atuam sobre a matéria, não tem percepção. Quando diz percepção, é algo do ser. Eu percebo, eu sinto. Ela reage a um impulso vindo de fora, uma impressão. E aqui é claro, a impressão é física, não é sentimental. A planta não vai chorar, a planta vai murchar se a gente jogar um olhar 43 em cima dela. Aquele pessoal que chega na tua casa e fala assim, que samambaia linda essa samambaia, no dia seguinte, buf, murcha. Ela não ficou magoada, até porque era um elogio. Foi a carga fluídica que interagiu ali. Então é algo mecânico. Pegou ali, murchou a bichinha e pronto. Aquele olhar de seca pimenteira mesmo. Isso é uma força, aí tem uma força que atua ali, que atrai uma planta para outra. Tem lugares maravilhosos, subida da Serra Antiga para a região dos lagos. Você entra ali, eu lembro que minhas filhas sempre falavam assim, vamos entrar no túnel, no túnel. As árvores, tudo assim. Atraem uma para as outras. Da mesma maneira que elas são atraídas para a luz do sol. E tem algumas plantas
Isso quando nós começamos a estudar isso por medicina espiritual, nós observamos que tem determinados tipos de plantas que são plantadas ao lado de outras frutíferas porque elas desenvolvem mais, produzem mais. É por quê? Ela estava sozinha, coitada, estava uma solidão desgraçada. Aí você bota uma do lado da outra, elas se dão bem porque são amiguinhas, a outra cresce. Nada disso. Nenhuma das duas está sabendo o que está acontecendo. Estão reagindo a uma interferência física, fluido, que emana ali. E aí há esse desenvolvimento. Mas nada que caracterize uma vontade própria. Mais à frente. Mas tem planta que, pô, aquela planta carnívora, né, vem a mosquinha assim, ela fica, a mosquinha vai, a mosquinha dá bobeira, ela pum. Pô, essa não tem uma estratégia para pegar a mosca? Não. Aquilo ali é mecânico. Da mesma maneira que nós hoje, como espíritos, nós temos dentro do nosso corpo físico, dentro do carro fisiológico, alguns mecanismos que estão totalmente automatizados e que acontecem sem que nós pensemos para que ele ocorra, sem o nosso comando consciente. Então, uma reação material. E as informações desse capítulo, assim, olha, essas plantas que estão nessa fase de transição, as chamadas plantas carnívoras, elas têm um instinto cego. Cego. É um movimento natural e puramente mecânico. Então, não criemos ilusões. Cego e puramente mecânico. É uma reação a alguma coisa. E aquilo ali é o que a natureza provê para que aquele ser, ele se mantenha. Se nós começarmos a observar, porque já começa essa palavra aqui, são elementos de transição. Da mesma maneira que você olha assim, ó, do reino mineral para o vegetal, você tem alguns elementos que você olha e não sabe se é pedra ou planta. Você olha para o planta, para o animal, você não sabe se é planta ou animal. Pô, porque ele come outro bichinho, mas é planta. Mas você começa a ver que você vem de um extremo, vem vindo, você vai passar para outro reino, aquilo é imperceptível, é uma evolução dentro daquela característica material, nós estamos olhando só para o carro, em que você vai melhorando os modelos, melhorando, passa para outro modelo e você não percebe. Mais adiante, que essas diferenças vão se acentuando. Então, nós temos como se fosse aqui, ó, pontos de limites. Então, está desligado, porque só falta isso, ligar aqui. Vem aqui, quando ele passa nesse ponto, ele aqui você não distingue muito bem, mas quando ele vai se afastando do ponto limite, você vai começando a perceber a diferença e ela vai se acentuando aqui. Então, nos limites, ela se confunde, você se afasta dos limites, você identifica. Então, o corpo físico, o carro fisiológico, o instrumento que o princípio inteligente usa durante essa caminhada, ele vai atendendo determinadas necessidades. E vai numa escalada constante, mas normal, não dá saltos. É natural esse negócio. E nos mundos superiores? Outra coisa interessante, nos mundos superiores, os espíritos falam para Kardec, não, tudo é melhor, as plantas são mais bonitas, as cores são melhor, os animais ajudam mais aos homens. O trabalho que o animal faz é muito parecido. Então a gente vê assim, pô, é legal. Então esses caras, quando fazem esses filmes de ficções científicas de várias áreas, sempre você vê que nesses mundos tem um animal que fala, tem aquelas coisas, tem inclusive em história infantil você vê. E não é, de onde tiraram isso? Buscaram na inspiração. Isso já é um preparo para todos nós. Mas eles falam assim, ó, tudo bem, é tudo mais bonitinho, tudo mais consolidado, tudo mais aperfeiçoado, mas planta continua sendo planta, animal, animal e homem, homem. Ou seja, a característica básica, ou as características básicas de cada um desses reinos, elas se mantêm. Não há uma mistura, há um aperfeiçoamento. E aí nos sinaliza para um negócio interessante, vai voltar para cá de novo. Você não tem só assim, ó, eu saio da planta, reino vegetal, vou para o reino animal, vou para o reino nominal. Bom, mas espera aí.
Como é que eu vou sair daqui? Se existem plantas mais evoluídas, formas mais evoluídas aqui, será que é de bom tamanho um princípio inteligente que está aqui, ele pular para cá, ou ele tem que percorrer essa série aqui? Na planta fica um pouco difícil, mas no animal é mais fácil ver. E o cara fica procurando que o macaco é que pulou para cá. Mas tem animal mais evoluído que o macaco e não é na Terra. Esses dos mundos superiores, que ajudam o homem até em trabalhos braçais, que tem lá aqueles bichos que dirigem nave e tudo, eu não sei se chega a esse ponto, mas sinaliza para você que o salto para passar para o reino animal, ele tem que ser mais próximo, ele não pode pular numa distância tão grande assim. Lembremos que os Espíritos falaram que a diferença do animal para o homem está ali com a nossa distância para Deus. Que animal? Aquele que nós estamos vendo aqui. Não aquele que vai até os reinos superiores. Então, há uma evolução horizontal, que você percebe aqui, mas, acima de tudo, nós não estamos sozinhos, a Terra é um planeta no meio desse universo todo. Então, eu vou ter aqui uma evolução vertical, para depois eu passar lateralmente de fase. Eu primeiro tenho, não que eu tenha que percorrer todas as fases, por exemplo, do reino animal e tudo, não. Mas eu tenho que percorrer o quê? As fases necessárias para o desenvolvimento do princípio inteligente. Para quê? Para que ele fique apto a dar o salto para o reino nominal, para ele ter consciência de si mesmo, das coisas morais e de Deus, e fé no futuro. Aquela consciência do futuro que o espera. Então, se olharmos para a lei de Deus, ela é muito, mas muito mais organizada do que a gente pensa. E mais simples também. Porque nós é que complicamos as coisas. Porque é muito mais natural que as coisas ocorram assim. E nós que queremos inventar modas e sistemas para explicar as coisas, que elas seguem o seu curso natural. Bom, os animais, vamos falar algumas coisas dos animais. Alguns conceitos que estão nesse capítulo. Na maioria dos animais, domina o instinto. Não é em todos, porque senão ele não falava na maioria. Se só nessa maioria que domina o instinto, em alguns a outra coisa dominando. Prossegue aqui, muitos obram denotando acentuada vontade, uma inteligência limitada. O animal que está nessa fase não é igual ao que está nessa, nem o que está nessa próximo do fim da fila na Terra. Quais os que têm uma espécie de inteligência, mesmo que sendo limitada? Aqueles animais que já estão cursando as últimas séries dentro do planeta Terra. Esses têm determinadas reações que já denotam essa inteligência. Então, se olhar para essa régua, a inteligência começou a ser desenvolvida em que ponto? No momento em que eu uni o princípio espiritual ao princípio material. É aí que começou. Aonde ela aparece? Aparece, fica perceptível em algum reino, em algum momento do reino animal. Que o pessoal fala, fica aquela discussão, qual é o mais inteligente? É o golfinho, é não sei quem, é não sei quem. Não há um padrão. Os espíritos, quando falam isso, falam assim, olha, não tem como você falar que é. Alguns princípios inteligentes podem estar ocupando, aí vamos falar mais tranquilo, alguns pilotos podem estar em alguns carros que são piores do que outros. Estou numa raça, o outro está em outra. Porém, a habilidade desse princípio inteligente, porque ele já está começando a ter vontade própria, ele aproveitou melhor as lições do que esse outro aqui, apesar do outro ter um carro melhor. Então, ele vai ter um aproveitamento melhor do que o outro.
o que a gente pode falar assim, ó, geralmente os animais dessa espécie são mais habilidosos, tem mais vamos dizer assim, tem um percentual maior dessa inteligência limitada. Mas mesmo assim é relativo. Outra coisa que ele fala aqui, aqueles que imitam é uma habilidade orgânica, é a capacidade do órgão que ele tem. O cara imita o outro, tanto gestual quanto som. Tem passarinho que imita os sons que o homem ensina. E o macaco imita, a gente não fala, até pode estar fazendo macaquice quando a gente fica imitando o outro, né? É isso, é mímica. É uma habilidade que não está diretamente relacionada à inteligência, ela está relacionada, é uma percepção, é uma habilidade, mas não é esse negócio consciente. Tem um percentual de consciência? Tem. O que a gente pode dizer é o seguinte, quanto mais esse princípio inteligente tiver evoluído em direção a se tornar um espírito, maior é essa capacidade dele. Mas não querer enquadrar as coisas que a gente não vai conseguir. Essa inteligência limitada, ela serve para quê? Simplesmente para oferecer a esse princípio inteligente, que está encarnado naquela condição, meios dele sobreviver. É esse que é o objetivo. Satisfazer as necessidades físicas e prover a conservação daquele indivíduo. Não há progresso. Eles fazem hoje o que faziam outrora. Um macaco, ele imita hoje da mesma maneira que ele imitava há algum tempo atrás. A espécie. Não estamos falando de pontos de exceção. Isso denota o quê? Não há, dentro daquela espécie, um caráter progressivo de habilidade, que é o que denota a inteligência dentro do homem. Dentro do reino nominal, tu pega um espírito que encarnou, não é um espírito, pega a humanidade, olha a humanidade não precisa ir muito, 100 anos atrás, e olha a humanidade agora, você vai ver traços de evolução, tanto tecnológica quanto moral. Claro que a tecnológica é muito maior do que a moral por tudo que a gente conhece, a gente sabe. Mas há uma diferença. Se você olhar a vida do animal hoje e a vida do animal 100 anos atrás, as características são imperceptíveis, as mudanças. É isso que os espíritos assinalam para a gente. Ó. Aqui é um sinal que não tem progresso. Dentro daquilo ali. Mas esse princípio de inteligente que está ali no progride. Se ele progredir, o que acontece com ele? Vai pilotar um carro melhor, sai daquela espécie e vai para outra. Não dá nem para a gente perguntar se está claro ou não, mas a vontade que dá para perguntar é isso aqui. Quando ele progride, aquilo ali não se espelha na espécie, porque ele não fica na espécie, ele pula para outra classe. Ele pula para uma classe que lhe dê uma organização física que o possibilite a dar saltos maiores. Ou seja, aquele piloto demonstrou habilidade maior, dá um carro melhor para ele, para que ele possa desenvolver mais ainda a habilidade que ele demonstrou naquele carro ruinzinho que ele tinha. Vamos lá. Linguagem. Eles se comunicam? Se comunicam. Mas é uma linguagem instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias. Não tem aquilo ali, a natureza, os Jesus e seus prepostos, quando começaram a desenhar o cenário terrestre, foram criando cada forma e foram ajustando. Então, não tem que dar mais aquele carro do que o piloto precisa naquela fase. Então, construíram um monte de carro, cada um com sua característica. E vai se comunicar um com o outro de acordo com a necessidade só para suprir. Por quê? Porque o objetivo não é que aquele carro sirva para aquele piloto para sempre. Aquilo ali é um estágio. É como a gente pega na escola, tem primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Fica temporariamente em cada uma delas, depois vai evoluindo. O corpo serve para isso. O carro serve ao piloto e não ao contrário. Apesar de que quando o piloto está dirigindo o carro, ele implementa melhorias no carro dependendo da sua habilidade, e no nosso caso, através do perispírito, quando no ser humano,
e da protoforma humana quando no reino animal. Livre-arbítrio. Aquele cachorro é mau pra caramba, eu entrei lá, o desgraçado me mordeu, estão correndo atrás de mim. Aquele é do demo. Esse não vai para o céu quando morrer. Esquece. Se o bichinho está correndo atrás da gente porque a gente chutou ele um dia, ou ele pensou que a gente ia chutar, ele está reagindo no instinto. Ele não fica assim, o Paulo vai entrar, agora eu vou morder o calcanhar dele. Não é isso. Por quê? Ele não tem livre-arbítrio, ele não tem esse negócio. Aí o nego fala, mas aquele cara parece que está olhando para mim. Olha, ele receber as sensações de carinho é uma coisa, é um ponto mais acima, o grau, do que na planta. Mas ele não vai conversar com a gente. Ele vai lamber, vai rir, vai abanar o rabinho, mas são reações, podem até mostrar uma maior sensibilidade, mas não é inteligência. Ele, pô, meu cachorro é inteligente pra caramba. Pode falar? Pode falar isso se você está pensando nessa inteligência limitada. Se você está pensando na inteligência humana, com as mesmas características, não. Até porque esse princípio inteligente, quando morrer, não vai ter um cachorro com chave na mão lá, falando assim, olha, você mordeu uns 10 lá, então tu vai para ali, fica naquele... Não vai ter isso. Exatamente porque não tem livre-arbítrio, porque não tem consciência. A liberdade, eles possuem, é restrita à vida corporal. Ele não tem senso moral. Se ele não tem senso moral, não pode ser acusado de nada, mesmo que ele morda o nosso calcanhar umas 10 vezes. Ele vai estar respondendo a uma ação ou a uma ação que ele achou que a gente ia ter. No sentido de, não é que ele deduziu, o instinto dele. E quando a gente fala isso, pode ser, né? Espírito obsessor atiça os animais para sair correndo atrás da gente. Não deixa de ser, ele reagiu por instinto. Catucado por quem? Aí sim, aquela inteligência humana que estava afim de que o cachorrinho mordesse a gente. Então, ponto de atenção. E fica bem claro, a gente fala, os animais só possuem inteligência na vida material. Eles não têm senso. Aí entra agora no animal maior, o homem. Pelo físico, o homem é como os animais. Interessante. E às vezes até menos dotado do que esses, no sentido do corpo. O pessoal não fala assim, fulano tem uma saúde de vaca premiada. Quando se fala isso, é porque a vaca premiada tem uma saúde boa. Que ninguém vai falar isso se aquela saúde for... Então, é muito mais resistente. Vigor físico, ou seja, aquele carro é um trator e eu estou com um fusquinha, mas aquilo é mais forte do que o meu. Então ele está falando nesse ponto. O homem, no que diz respeito à aparência física, ele é como os animais. Mas a diferença, porque o homem tem a faculdade de pensar em Deus. Você não vai pegar nenhum cachorrinho rezando para o Deus cachorro. Não vai. O homem, ele se caracteriza, a maior diferença é essa, nós já colocamos lá em cima, o reconhecimento de si mesmo, a sensibilidade, a inteligência para as coisas extramateriais e a consciência de Deus. E é isso aqui, fica bem separado. Ele tem a faculdade de pensar em Deus. Se não pensa, é porque está bobeando. Está lá, orar e vigiar. Se não ora, o problema é nosso. E no homem eu vou encontrar a natureza animal e a natureza espiritual. Ele participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por isso a confusão, quando a gente fala que aquele homem desceu ao nível dos animais. Quando ele está descendo ou tendo alguma atitude que a gente compara a atitude dele com a de um animal, é porque ele está cedendo a exatamente isso aqui, aos instintos. Tudo bem. Bom, é melhor parar. Então, vamos ajudar. Deve ter sido o gol do Fluminense. Bom, chega, né? Vamos lá.
pela alma ele vai participar do mundo dos espíritos. Então, quando se fala dele retornar esses instintos, é que os instintos que ele está cedendo das coisas da matéria está superando as características da alma. Ele está deixando de utilizar o pensamento, a capacidade de definir o livre-arbítrio em detrimento a dar vazão àquele instinto animal que provém do corpo, da natureza física dele. Isso é que dá lugar do pessoal falar que a carne é fraca. A carne é fraca se o espírito também o é. Se o espírito for forte, ele se sobrepõe a essas atrações da carne. E a nossa maior briga é essa. É fazer com que a racionalidade, o sentimento, a moralidade supere esse instinto, essa resposta mecânica das coisas. É a nossa briga durante o caminho para a evolução, que vocês vão ver amanhã aí. Bom, conceitos que dizem respeito tanto ao animal quanto ao homem. Ambos emanam de um mesmo princípio. A inteligência do homem e a inteligência do animal. Aí começa o negócio a complicar. Bom, viemos todos do mesmo princípio. A justificativa, isso é justificativa para aquela assertiva. Todos fomos criados simples e ignorantes. Partimos do zero, ó, aqui. E fomos evoluindo, 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 até ter a consciência de si mesmo e daí tomar a rédea da evolução. Em algum momento aqui, alguém dá pra gente, ó, toma, se vira, que agora é contigo. Até aqui, Deus os conduziu pelas leis. Agora, daqui para frente, você começa a ter uma participação mais clara, mais nítida na sua existência, ou na existência de cada um de nós. A alma, aqui está bem claro, a alma foi o princípio inteligente dos reinos inferiores da criação. Então isso está no Livro dos Espíritos. Está lá clarinho. A alma começou como? Com um princípio inteligente. Outra informação, ó, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente nos mundos ainda inferiores à Terra. Então olha só, quantas informações nós temos nesse capítulo. Ó, são 20 para as 8. Isso aqui só é o conteúdo do capítulo. Agora vamos tentar passar o acabamento em cima do bolo. Esse estudo, ele é um exemplo clássico que a doutrina espírita proporciona para nós em todos os conhecimentos. Eu tenho uma base de conhecimentos que foi dado lá na obra básica, e que se você sair desdobrando, você vai tendo todo um detalhamento e um aprofundamento daqueles conceitos, mas em que em nenhum momento os conceitos que você detalha e que você descobre, entre aspas, hoje, devido à evolução da ciência, devido às informações do plano espiritual, elas vão estar em desalinho com o que está aqui. Por isso, nós temos que sempre levar em conta esses conceitos básicos, porque se alguém vier com alguma historinha que bate de frente com isso aqui, alguma coisa está errada e provavelmente não é a obra básica. Por isso essa casa se prima pelo objetivo do estudo. E estudar o quê? Obra básica. Ah, romance é legal? É, mas é um estudo para ser feito depois. Não tem que se arvorar em ficar estudando isso, aquilo, e novidade. Infelizmente hoje no meio espírita, vem muita gente com muita novidade. Está se fazendo da tribuna espírita muitas vezes um palco. E não é o objetivo. É estudar, é ralar. Ninguém está aqui para o cara chegar aqui, pô, rir para caramba lá. Até rir, porque a doutrina espírita é tão... o processo didático é tão perfeito que dá para a gente aprender brincando. Isso aí não é... Mas é como um apêndice didático, um instrumento que você usa para o cara não dormir, ou para pelo menos dormir um percentual menor do que dorme.
Porque realmente é um esforço. Às vezes, o cara, quarta-feira, então, o pessoal vem do trabalho, é uma desgraça. Aí vai, mas a gente fica olhando. Se começar pum, 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 muito, aí você tem que rever aqui, dar um grito, planta bananeira, para nego acordar. Mas o normal, alguns caem realmente. Alguns guerreiros tombam durante a batalha, porque ninguém é de ferro. O cara vem aí de um dia pesado, mas a doutrina espírita tem esse cabimento. Mas o objetivo principal é estudar. Não é chegar aqui e dar show. Não é para ninguém chegar aqui e falar assim, poxa, não é. É o que eu levei para casa? Pô, e hoje, meu Deus do céu, esse troço aqui é muita coisa. Isso aqui acho que dá umas 2 palestras ou 3 bem arejadas. Mas tudo bem, estamos em intensivão do carnaval. Vamos lá. Então, eu estava falando dessa consistência. E o que nós fazemos para ter um entendimento melhor nisso? Aí vamos nos apoiar em A Caminho da Luz, que dá um entendimento. Muita gente se confunde na hora de entender essa bifurcação. E Emmanuel é muito claro em A Caminho da Luz, quando ele fala assim, olha, tudo bem, você tem o princípio inteligente, que individualizado vira espírito. Isso aqui é conceito da Gênesis, tá? Eu só estou botando o que ele usa lá, ele não fala isso aqui. Senão o nego vai procurar lá no Caminho da Luz, não vai encontrar. O Paulo falou, não. Eu estou dando a introdução. E tem o princípio material que individualizado dá toda a matéria que existe no universo. Então são 2 princípios, que é aquela base, isso tudo é livro dos espíritos. Trindade universal. Deus, espírito e matéria. Princípio inteligente, princípio material e Deus. Criador e as 2 matérias-primas que ele usou para fazer esse negócio todo. Rápido. Depois, você tem aqui, ó, princípio material, ele evoluiu na Terra, e nosso ponto de observação é a Terra. Darwin mapeou esse negócio todo aqui. Caramba, como é que foi? Olha. E os espíritos, aí Emmanuel, Jesus e os prepostos, espíritos puros que comandam a Terra. Quando chegou lá naquele negócio, vai que é tua, na hora da massa de fogo que saiu lá do sol. E Deus entregou a Jesus esses propósitos, a responsabilidade de conduzir a Terra. Eles começaram a apaziguar a condição climática do planeta e, ao seu tempo, foram colocando os elementos para construir esse cenário. A vida começou aonde? Lá dentro do mar. Tudo bem. E foram se mexendo de acordo com a característica. Mudava a temperatura, melhorava um pouquinho, dava vazão a seres novos serem criados. E o pessoal lá ficava assim, testando. E errei, existe isso. E errei mesmo. E está lá claro, quando tem aquelas experiências que eles chamam de teratológicas, que são aqueles animais imensos que povoaram a Terra naquele momento. Eles olharam e falaram, caramba, vamos ajustar isso. Tu imagina hoje na Avenida Rio Branco, lá passando um dinossaurozinho, com alguém passeando lá com ele, ou pela praia, pela orla. E tendo que manter o ambiente limpo, né? Então o cara tinha que andar com um caminhão atrás, bichinho. E está lá bem claro, assim, não, foram ajustando. E depois de um certo tempo, eles falaram assim, olha, são essas formas aqui. Naquela linguagem que a gente está usando, e usando o termo que André Luiz usa, carro fisiológico. Então, já estava o modelo de cada carrinho ali. Cada carrinho para ocupar, para jogar um tipo de motorista ali dentro. Vamos botar ali. Acertou aquilo ali, acabou. Aí o nego fala assim, bom, ele não foi vendo que tinha uma evolução? Tinha uma evolução, mas a evolução é em 2 mundos. André Luiz, evolução em 2 mundos. O cara mexia aqui, função climática, adaptação, a lei do mais esperto, aquele negócio da lei da sobrevivência, mais forte como mais fraco, tá legal. Mas quando desencarnava aquele princípio inteligente, eles pegavam aquele bichinho lá, dava uma parafusada lá na protoforma humana dele, que era o perispírito do animal, dava uma ajustada, volta lá. Aí aquilo se transferia para o corpo físico, o cara ia ajustando. Por isso a evolução em 2 mundos. Tinha aí um dos elos perdidos. Não foi só a evolução daquela árvore, tinha interferência do plano espiritual através do correspondente ao perispírito no reino animal. E foram se ajustando. Tanto que, Emmanuel fala isso,
Qual é? Caramba, acho que é o escorpião que ele dá o exemplo no livro, que ele fala, se olhar o escorpião, ele é o mesmo que era há milênios. A barata também, né? Por isso que o pessoal tem tanto medo de barata, né? Porque já vem, ó, isso é desde milênios, né? A barata já vem enchendo o saco do pessoal, ó, há muitas encarnações. Eu nunca entendi porque o pessoal corre de um bichinho tão pequeno daquele, mas acabou, é milenar, né? E alguns mudaram. Aí Emmanuel fala assim, se fosse só essa evolução, por que todos não mudaram? Aí ele mostra, ó, esses aqui não mudaram, e aí? Mesma coisa. Não, o homem veio do macaco. Aí, isso é que Emmanuel explica, que aí fica mais fácil da gente entender. O corpo veio do macaco, ou seja, o modelo do carro que eu usei para o espírito pilotar, eu tirei do macaco. A primeira mãe nossa foi uma macaca. Primeira encarnação de todo o espírito na Terra, nesse momento da transposição, foi uma macaca. Porque Emmanuel falou assim, ó, não houve uma descida da árvore como todos pensam, como muitos pensam. Ou seja, não é que os macacos viraram homem. Não. O plano espiritual, vamos olhar lá de cima. Epa, aquele carro já está propenso a receber um piloto, não um motorista mais. Então vamos fazer o seguinte, a próximo bebê que foi criado ali, ao invés de um princípio inteligente que nós vamos juntar ali no útero materno, vamos juntar um espírito. Que poderia ser de um princípio inteligente que começou na Terra, se aperfeiçoou em outro lugar e voltou, ou um espírito que veio de outro planeta. Está aqui, ó. Não é invenção de Emmanuel nem minha. As primeiras encarnações do Rei Emmanuel não se dão na Terra. Aí eu vou lembrar o professor Newton de Barros. Tem os autóctones e os alóctones. Autóctones são os que nasceram aqui e continuaram aqui. E os alóctones são os estrangeiros. São os que vieram de outras paragens e caíram aqui. Mas ele fala, o que houve foi uma bifurcação. Aqueles macacos, ó, aqueles corpos de macaco, que receberam espíritos, eles começaram a levantar. Aí olha aquela figurinha clássica do Homo sapiens, aquelas coisinhas todas, que o bicho começa assim, é um macaquinho mesmo, e depois vai fazendo assim, e Emmanuel fala de uma maneira poética lá, até atingir a forma complexada e afilada de hoje. Por quê? Evolução em 2 mundos de novo. A melhor leitura que tem para entender isso é pegar o livro dos Espíritos, a Gênese, Evolução em 2 mundos e Caminho da Luz. Mata tudo. Todos os conceitos. Só esses quatro. Em paralelo. Vamos lá. Mas é interessante, porque um justifica o outro. E André Luiz e Emmanuel dão substância a essas explicações dos Espíritos que estão na Gênese e no Livro dos Espíritos. Então, quando você olha assim, a partir daquele momento, esses espíritos que foram encarnando em corpos de macaco, foram transferindo através das características perispirituais de cada um, a compleição do corpo. Ou seja, foi levantando aquele corpo. Os que continuaram, os corpos de macaco, que continuaram recebendo o princípio inteligente, continuaram macaco. Porque se fosse pura e simples evolução da espécie, não existiria macacos hoje, como não existem mamutes, todos viraram elefante. Isso acho que fica, se olhar dessa maneira, cara, mas os cientistas complicam, botam... Não, mas é simples assim, a gente não precisa complicar. Os corpos de macaco que receberam espíritos foram se aperfeiçoando até ficar naquele corpo do homem. Os que continuaram recebendo o princípio inteligente, continuaram macaco e estão até hoje fazendo as gracinhas deles em tudo quanto é zoológico aí. É aí. Então, é a bifurcação daquele momento em que o homem encontrou um carro fisiológico que ele pudesse pilotar. E daí, meu amigo, o céu é o limite, amanhã vocês vão ver. Porque, a partir desse momento, toma aqui, esse é teu carro,
toma tua carteirinha de motorista, tu é responsável, agora vai valer ponto, se estacionar em lugar errado, tu vai ponto na carteira, se atropelar alguém, ponto na carteira. Você é dono do teu nariz. E melhor, depois de cada período, quando esse teu carro ficar velho, tu vai ganhar sem consórcio, sem um carro zerinho para começar tudo de novo. Se bem que eu ia falar que sem consórcio, mas tem que ter, sabe? Vem cá, quer me receber na próxima? Porque se não tiver uma patrocinadora para fabricar o carro, você não encarna. Então, equivaleria a fila de consórcio, esse negócio lá, o estágio do plano espiritual, de você arrumar uma família para te receber, que equivaleria a você arrumar um fabricante para o teu carrinho. Porque não adianta estar você lá, com a carteirinha de motorista, e não ter um carro para você pilotar. Tem que ter o carro. Então é de bom tamanho, quando você estiver dirigindo o carro atual, já fazer contatos, ou pelo menos não destruir os contatos que a gente tem feito até hoje, para eu garantir o carro zero na encarnação seguinte. Caramba, estou cansado. Estou seco, mas estou com medo até de beber água, senão eu vou esvairar isso só aqui. Tem 2 minutinhos. Eu vou precisar de fechar. Pode usar 4, né? Pode? Que bom. Então vou até beber água. Cara, isso é maldade, um capítulo inteiro, isso é maldade. Vamos lá. A informação que falta é o que a gente colheu com Inácio Bittencourt. É entender como é que o princípio inteligente pula para espírito. Não é aqui e não é em mundo de encarnados. É revelação, mas que está sinalizada aqui. Quando ele fala que não é nesse planeta, ele deixa em aberto. E Inácio deu detalhes para nós, que falou que ele estagiou num desses planetas. Ele fala o seguinte: existem espíritos com conhecimentos técnicos, que comparado aos dos médicos daqui, os médicos são fichinha. Estou falando isso que ele falou dos médicos estavam. Tu estava também, não estava? Ele falou que nos médicos, alguns perguntaram, falaram, não se compara. Eles têm conhecimento profundo de mexer no corpo espiritual do indivíduo. Então, vamos dizer assim, igual aquele negócio de abobrinha, está madura, está madura? Visualiza, esse princípio inteligente já percorreu o que ele precisava para se candidatar a levar um ajuste para virar espírito? Tá legal. Vai para um planeta, que ele falou para nós, muito parecido com um Pintário, ele falou isso, em que esses espíritos que tomam conta começariam a fazer, aí não entramos em detalhe, mas inserções, ajustes no corpo espiritual desse espírito, principalmente no que diz respeito aos movimentos, porque provavelmente você vai ter que ter uma outra postura, e nos órgãos vocais e alguns outros órgãos. Mas para possibilitar aquele princípio inteligente, ter um ajuste final, seria um ajuste fino para ele poder habitar como espírito. Depois desse ajuste, aí seriam programadas as primeiras encarnações desses espíritos, que pela lógica vai ser em que situação? Em planetas que correspondem ao estado primitivo da Terra quando tudo começou. Ou seja, espíritos que arregimentaram durante a vivência no reino vegetal e no reino animal, e aí não eram individualidades ainda falta isso, mas dá tempo. Eles, a partir daquele momento que se tornaram aptos, eles vão começar uma vida moral. Ali que começa a contar os pontos na carteira dele. Ele não vai poder ser responsabilidade pelas mordidas que ele deu como cachorro, pelas coisas que ele fez quando era touro, e nego lá na Espanha começou a catucar ele, saiu correndo, matou um monte. Não tem. Até porque tem um negócio chamado alma grupo. Aí vem, eu fui uma alface, eu fui um periquito. Vamos lá, a última é essa. Hein? Enquanto princípio inteligente, nós somos uma massa do pão. Quando eu estou fazendo pão, eu pego lá farinha de trigo, pego aquele troço todo e vou botando e mexendo a massa. E vou botando os ingredientes para enriquecer aquilo ali. Aquilo ainda é pão? Não, é massa de pão. Aquilo é espírito? Não, é princípio inteligente ainda. Chega um momento que eu pego aquela massa, puxo, enrolo e boto no forno. Individualizei.
saiu, virou pão. Aquilo é o Espírito. Me desculpem, mas é a maneira que eu encontrei de explicar isso. E eu uso isso até hoje. Porque é um pouco complicado você querer ver no reino vegetal uma individualidade que não existe. No reino animal, você consegue já perceber uma unidade, mesmo sem consciência. É uma unidade, é um conjunto. Mas ainda não tem consciência de si mesmo. Enquanto eu não sou individualidade, eu sou uma massa, uma matéria-prima que está sendo enriquecida para ser individualizada depois. E aí, depois dessa individualização, começa a cada ponto desse, cada massinha que se individualizou, devido às experiências que ela vai tendo dali para frente, se enriquecendo, mesmo que mecanicamente, para que tenha respostas mecânicas no início de uma vida moral, de uma vida consciencial, de uma vida com livre-arbítrio. A partir daquele momento é que as coisas vão começar a contar. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter sempre a bênção desses espíritos amigos, que nós possamos sempre lembrar de agradecer a doutrina espírita por essa possibilidade de entendimento que ela nos dá, que chega a ser algo assim que é muito gratificante. Não é gratificante, sabe aquele negócio que dá vontade de você ficar agradecendo pela oportunidade de você ter encarnado com essa condição. E às vezes a gente não valoriza isso, às vezes a gente não valoriza a oportunidade de ter essas informações, que elas são muito valiosas, e nós temos, o pessoal que trabalha na prática aí das reuniões de desobsessão, o como é importante ter essas informações, como elas fazem falta para a vida do espírito depois que desencarna. Não é que vai dar carteirada, chegar lá, eu era espírita. Não, não é isso. É que a informação que a gente tem, ela vai ajudar a nos posicionar. Sempre vai valer o quê? O comportamento moral do indivíduo. Sempre vai valer o que eu sou como indivíduo, o que essas informações puderam fazer comigo. Porque toda religião é isso. É um conjunto de conhecimentos que tem como objetivo nos aproximar de Deus, transformar os homens. E uma religião é tanto melhor quanto a quantidade de modificações ela pode imprimir na gente. Então, é uma questão de realmente agradecer a oportunidade e que Jesus nos abençoe.